Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quem achou diz amém? Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Se assenta louvando a Jesus. Louvar o Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poderes ministrar a palavra de Deus na nossa congregação, louvando a Deus por ser um servo a qual o Senhor tem nos dado a sua graça. Muito obrigado ao meu pastor pela confiança. Sabe que o Senhor manda no meu coração. Te amo em Cristo Jesus. Você é um paizão para mim. Muito obrigado por nos defender, por sempre nos dar oportunidade, por orar e interceder por nós. Também eu trago saudação de paz da minha linda esposa. A nossa neném não se encontra bem, está um pouco febril, mas eu creio que enquanto nós estamos aqui orando, adorando o Senhor está fazendo a obra lá. Que Deus abençoe também toda a equipe de obreiros aqui do Estevão de Matos. E como é lindo, né, pastor? Uma igreja cheia de obreiros. Que Deus possa honrar vocês na minha retaguarda, os pastores, em nome de Jesus. Que eu sempre digo, aqui no Estevão não tem espírito de competição, irmão. Aqui, enquanto o pregador prega, eles estão ali atrás intercedendo e dando glória a Deus. Isso é muito bom. E é bom de pregar num ambiente assim. Louvar a Deus pela banda também, que Deus possa abençoar e usar vocês nessa noite, como sempre vem, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou em um período estudando esta palavra, e eu estava convicto em meu coração em pregar algo nessa noite. Eu queria pregar a respeito de ferramentas de um verdadeiro avivamento, mas nesta tarde eu tive um encontro com o Senhor. E nesta tarde o Senhor mudou totalmente o rumo da mensagem. Quando eu estava lendo ela, o Senhor me trouxe uma verdade, e o Senhor bradou no meu coração fortemente, dizendo: anuncia para a minha igreja nessa noite, meu filho. E quando eu estava olhando para esta palavra, nós podemos contemplar como a igreja do Senhor se encontrava neste dia de Pentecostes. Nós percebemos aqui que a igreja, ela não vivenciava um bom momento. Por quê? Porque quando Jesus estava na face desta terra, perceba que aonde Jesus caminhava, uma grande multidão lhe seguia. Aonde Jesus andava, cerca de muitas pessoas estavam em volta de Jesus. Mas o interessante é que agora Jesus, ele vai cumprir o seu chamado. Ele vai à cruz do Calvário, ele vai à sepultura, ressuscita ao terceiro dia, e Jesus passa mais um período com os seus discípulos na face dessa terra. Mas quando o povo observava Jesus com os seus olhos, viam Jesus pregar, viam os milagres, contemplavam a multiplicação, contemplavam a transformação, as curas, as libertações, perceba que havia uma grande multidão em volta de Jesus. Mas agora, esta grande multidão que estava junto com Jesus, agora está dispersa. Essa grande multidão agora não está mais unânime junto com aqueles a qual o Senhor reservou para ser os seus apóstolos. Quando nós olhamos para esta passagem, nós vamos ver que aqui existe uma igreja que está unânime orando, mas toda aquela grande multidão que sempre estavam junto com eles, agora estão dispersos.
estão em dúvida, ao ponto de nós mesmos contemplar 2 discípulos voltando ao caminho de Emaús, sendo que Emaús, a cidade pequena, eles tinham saído de lá para vivenciar o que era o grande que Jesus tinha para eles. Mas agora, o 3º dia, eles não observaram Jesus. Parece que o plano foi um fracasso. Então eles começam a se dispersar, e parece que tudo aquilo que Jesus prometeu foi por água abaixo. Mas o detalhe é que quando a igreja estava reunida, esta igreja a qual ouviu as palavras de Jesus, estava concentrada, unânime em oração. Perceba que o momento não era bom, mas o que nos difere de ser alguém espiritual, o que nos difere em ser alguém que Deus tem uma obra e um chamado em nossa vida, não é somente os dias bons, mas é principalmente os dias maus. Porque o que me define como um homem de Deus ou uma mulher de Deus não é aquilo que eu posso vivenciar de coisas boas nessa terra, mas é poder suportar o dia mau e ter a plena convicção e certeza que existe um Deus, que o seu plano jamais serão frustrados e a sua glória será revelada através das nossas vidas aqui neste lugar, em nome de Jesus. A igreja não vivia um bom momento, imagina só, eles reunidos em um cenáculo orando. Talvez os judeus que estavam na festa do Pentecoste debochando, dizendo: olha, não bastou a gente crucificar o líder deles, não bastou a gente mandar para a cruz e tentar liquidar, aniquilar esta, quem sabe pela boca dos judeus, esta seita, cuja qual muitos o seguiam, mas o nosso propósito, o nosso objetivo de dispersá-los assim deu certo. E o interessante é que Jesus vai entregar esta igreja na mão de um homem que era Pedro. E Pedro agora, tomando a decisão de liderança, agora tem uma tarefa muito dura de conseguir conservar os irmãos em unidade. No começo era muita gente, no começo da oração era 500, o número foi abaixando, porque talvez alguém olhou para a liderança de Pedro dizendo: o que? Acreditar no nosso futuro, acreditar nas falas deste homem, que quem sabe talvez quando Cristo foi pego pelos soldados também poderia ter sido preso por agredir um soldado com uma espada. Este Pedro, que o próprio Cristo falou que antes que o galo cantasse 3 vezes o negaria, assim ele fez. Este Pedro que muitas das vezes impulsivo, guiado por suas emoções, mas o detalhe é que no momento em que a igreja entendeu o propósito, no momento que a igreja começou a vivenciar aquilo que Jesus estava ensinando, e começaram a se unir, e na unanimidade começaram a buscar o Senhor com toda a alegria, com todo dispor, com toda alegria e com todo dispor, perceba que ali naquele exato momento, o Senhor ele começa a fazer uma grande obra. E o detalhe é que o Senhor não começou a fazer a obra pelaquela grande multidão, mas ele começou a fazer a obra por aqueles que persistiram na oração. E eu quero dizer para você uma coisa: muitos podem até começar a fazer campanha, mas sempre o resultado final é poucos terminando. Mas Jesus nesta noite me traz como mensageiro para a tua vida, dizendo: persevere unânime nesta oração, porque até o fim desta campanha vivenciaremos um verdadeiro avivamento. E eu quero perguntar se tem alguém que quer receber esse avivamento. Por gentileza, jogue a sua mão para cima, manifeste esta noite com a tua melhor adoração, em nome de Jesus. Porque o que definiu aqueles momentos na presença de Deus, aqueles 10 dias a qual estavam reunidos, não era por ser um dia bom, mas sim serem unânimes no dia mau. Porque o interessante é, muita gente quer se unir quando o projeto é bom, muita gente quer se unir quando lhe favorece, muita gente quer se unir quando traz para a sua vida algum retorno, talvez um status. Mas o interessante é que no dia mau, no dia da perseguição, no dia qual todos eram desacreditados, no dia qual todos eram julgados, no dia qual todos eram humilhados, estavam lá unânimes orando, pedindo: ora vem, Senhor,
manda o teu Santo Espírito sobre nós. E o detalhe é que quando nós agimos em unidade, há momentos em nossa vida que nós precisamos agir em unanimidade, e a unidade ela traz algumas consequências para nossas vidas, e as consequências da unanimidade eu quero pregar sobre a tua vida hoje. Eu tenho certeza que vai se encaixar no perfil da sua casa, vai se encaixar no perfil do teu casamento, vai se encaixar no perfil do teu ministério, vai se encaixar no perfil da tua vida sentimental, da tua vida ministerial, da tua vida espiritual, da tua vida financeira. E Deus essa noite vai fazer você hoje sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Observa aqui, no dia que se cumpriu o Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos. A Bíblia vai falar desta seguinte maneira: todos estavam reunidos. A palavra reunidos dá-se a entender que já havia uma união, mas agora eles tomam a decisão de unir-se novamente. Naquele momento em que a igreja estava mal, naquele momento em que todo mundo estava desacreditado, pensando que o plano de ressurreição tinha sido fracasso, eles novamente se reuniram e perseveraram na oração do Senhor. E o detalhe é que quando eu me reúno, quando eu estou unânime, quando o meu pensamento é igual, quando o meu propósito na presença do Senhor é igual, quando a minha visão na presença de Deus é igual, quando o meu princípio na presença de Deus é igual, perceba que todos são cheios da presença do Espírito Santo, porque o Senhor ele chamou uma igreja unida, o Senhor chamou uma igreja perseverante, o Senhor chamou uma igreja para estar unânime na presença dele. Mas existe uma situação em que o nosso adversário trabalha. Se existe uma situação em que o nosso adversário trabalha, é na unidade. Perceba que o maior projeto do diabo é separar. Perceba que o maior projeto do diabo é rachar no meio. Perceba que o maior projeto do diabo é separação, porque ele sabe que tudo que une prospera, ele sabe que tudo que une dá certo, ele sabe que tudo que une vai para frente. Então o projeto do diabo era dispersar a multidão, mas existia alguém que confiava na palavra do Senhor, e unidos, pastor Mário, começaram a buscar a mesma presença, o mesmo propósito, na mesma visão. E eu tenho certeza que a igreja do Estevão de Matos, esta campanha está na mesma visão, está no mesmo propósito, está no mesmo princípio, e eu tenho certeza que o resultado não pode ser outro, porque unanimemente Deus ele abençoa. Quando a igreja reúne-se e todos agora começam a pensar no mesmo sentido, todos começam a orar no mesmo sentido, todos começam a buscar no mesmo sentido, todos começam a se reunir e começar unanimemente a orar e pedir a presença do Senhor sobre as suas vidas, perceba que algo acontece. Perceba que Deus ele se apresenta, porque se existe um negócio que Deus ele não suporta é ver divisão. A divisão ela vem para trazer totalmente a desgraça, mas Deus neste projeto e neste propósito ensina-nos nessa noite que quando a igreja estava unida, orando, não estava olhando para a liderança de Pedro dizendo que eu vou escutar a palavra desse aí, ou talvez alguém olhava para o lado dizendo não, esse está orando para esse sentido, mas eu vou orar por esse. Não, a igreja estava reunida, e reunida estava em união. E nessa noite eu quero dizer para você uma coisa: Deus está dizendo, não há mais momento de dispersarmos, meus filhos, não há mais momento de estarmos divididos, não há mais tempo de estarmos cochilando em pensamentos. Deus nos chamou para nos unir nessa última hora da igreja, sabe para quê? Para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a obra, para ganhar as almas para o reino. E eu tenho certeza que nós aqui do Estevão de Matos vamos formar uma unidade, um quartel general visando o mesmo propósito, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente, o de repente de Deus ele vem, irmão. Aleluia. Perceba que na reunião o de repente de Deus acontece. Perceba que na concordância o de repente de Deus acontece. Perceba que na união o de repente de Deus acontece.
foi semelhante na prisão, Paulo e Silas, orando e outro louvando. Estava dizendo, vai murmurar? Não, eu vou adorar. Vai orar? Vou. Então começaram a orar e os outros escutavam. Mas os dois unânimes, o de repente de Deus chegou naquela prisão, abalou as estruturas, e aqueles que estavam presos dentro da prisão estavam mais de perto do que aqueles que estavam lá fora. Sabe por quê? Porque aquele que é unido na presença de Deus, o diabo pode até tentar aprisionar a minha vida, mas o nome do Senhor será glorificado. Por quê, pregador? Porque o nome do Senhor, ele me liberta, o nome do Senhor me faz ser livre, e o Senhor essa noite está falando isso para você. O de repente de Deus veio. A unanimidade da igreja estava no propósito, somente um propósito, pedindo a presença. Ora vem, Senhor, ora vem, Senhor. O de repente de Deus acontece. E o detalhe é que veio do céu um som. A Bíblia diz, e de repente veio do céu um som. Perceba que todos ouviram o mesmo som. Não foi somente Pedro que ouviu o som. Não foi somente o Ciclano Beltrano que estavam na mesma reunião que ouviram o som. A Bíblia não dá nomes a quem ouviu o som. Todos ouviram. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu estou unânime, aquilo que vem do céu não cai só sobre mim, cai todos. Aleluia, Jesus, ele se repousa por sobre a vida de todos aqueles que estão sobre a minha volta. E sabe que o Senhor reuniu a sua igreja nessa noite. Essa campanha aconteceu no coração das nossas lideranças. Sabe o que acontece, meu irmão? É Deus falando, meus filhos, no mesmo propósito, eu vou derramar o mesmo Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os vossos filhos terão visões. Aleluia! Perceba de uma coisa, que o som que eles ouviram não veio de baixo, o som veio de alto. Pastor Mário, o som não veio de baixo, o som veio do alto. O detalhe é, meu irmão, a união nos faz ouvir as coisas que vêm do alto, meu filho. A união da igreja faz nos ouvir as coisas que vêm do alto. Se você perceber, há muita gente com fome, há muita gente com sede da presença de Deus. Mas se você olhar, eles não são aglutinados, são todos dispersivos. E os dispersivos, perceba que eles não conseguem vivenciar o melhor de Deus desta terra. Mas a partir do momento que se aglutinam, a partir do momento que se unem, eles conseguem olhar para o céu, conseguem vivenciar do céu as mesmas bênçãos que recaem sobre o povo. E nós estamos aqui debaixo de um ato profético. E nós unanimemente hoje vamos ouvir do céu algo, uma notícia. Nós vamos ouvir do céu a presença do Senhor manifestando sobre as nossas vidas hoje. E todos ouviram, não foi um, não foi outro. E Deus está falando, há momentos que eu preciso olhar para a minha igreja e falar. Há muitos que estão com o ouvido, parece que com comichão, mas no tempo de avivamento há despertamento. E no despertamento todos vão ouvir aquilo que eu tenho para falar através da minha igreja. E o Senhor está dizendo, chegou o momento, meu filho, chegou o momento de tomar decisão, chegou o momento de tomar posição, porque unanimemente esta igreja vai subir diante do trono da glória do meu Senhor, e lá nós iremos cantar em uma só voz: Santo, Santo, Santo. Eu não quero te deixar para trás, eu não quero deixar ninguém para trás. É momento de unir, não é momento de dividir, porque o Senhor está dizendo unanimemente, na minha presença vocês ouvirão as minhas palavras. E de repente veio um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. O Senhor, ele vem para encher, mas ele não quer encher a metade, meu filho. O Senhor, quando ele quer vir, ele não quer encher somente meia dúzia, não. O Senhor, quando ele quer vir para encher, ele quer encher toda a casa. E nessa noite se prepara, porque toda essa casa será tomada pela presença do Todo-Poderoso em nosso meio. O detalhe é que no versículo de número 3 vai dizer: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Perceba, ó, e foram vistas por ele. Perceba que no mesmo momento o Senhor vai dizer no versículo anterior que um
vento veemente eles ouviram, e veio como que de um som, ouviram. Agora o Senhor fez eles ouvir, e agora no momento o Senhor está fazendo eles ver. E quando eles começaram a ver, eles viram línguas repartidas como que de fogo. E o detalhe é que a visão que eles tiveram, parecia que a visão era real, não era algo ilusionista, não era algo que não fosse real. Eles estavam enxergando algo que parece palpável, e naquele momento eles determinaram dizendo: nós estamos vendo línguas repartidas como que de fogo. Perceba que a igreja em unanimidade, além de ouvir, ela também começa a ver. E o Senhor nessa noite está dizendo: chegou o momento da minha igreja não somente ouvir, mas também começar a ter visão. E a visão, você vai ver a glória de Deus manifestando no meio do seu povo. Quem acredita que a presença do Senhor será manifesta hoje, joga a tua mão para cima e diga: a melhor glória que você pode dar nessa noite. E foram vistas. A igreja, quando ora unanimamente, ou a igreja quando vive em união, a Bíblia fala: quão bom e suave que os irmãos vivam em união. A Bíblia nos instrui em viver em união, não em união, em união. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também fala: segui a paz com todos, e também a santificação, sem as quais ninguém vai ver a Deus. A partir do momento em que nós estamos unidos, o Senhor nos faz ouvir, o Senhor nos faz ver. E tem um detalhe que Deus está determinando ao meu coração a falar à nossa igreja, dizendo: meus filhos, eu vou começar a colocar visão na sua vida, e essa visão vai transformar totalmente a tua história. Você vai começar a chegar dentro do teu lar, a tua visão vai ser diferente. Você vai chegar no ambiente a qual você trabalha, e a visão vai ser diferente. Você vai começar a pregar, e quando você pregar, você vai ver que a visão vai ser diferente. Você vai louvar ao Senhor, e quando você louvar, a tua visão vai ser diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor hoje está mexendo com a tua visão. Porque Deus, Ele quer te dar visão, mas o diabo, adversário das nossas almas, ele quer tomar. Já percebeu isso? A Bíblia vai contar uma história no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ver a história de um exército e um rei amonito chamado Naás, cuja qual ele sitia, ele cerca uma cidade chamada Jabes-Gileade. E naquele exato momento o povo de Jabes-Gileade fica desesperado, e eles tentam fazer com Naás uma aliança. E a aliança a qual eles fazem com este homem é a seguinte: nós te serviremos, mas não nos faças mal. Mas este homem, ele olha para esse povo e diz: não, se vocês querem se aliançar comigo, esse rei amonita falou: se querem se aliançar comigo, eu quero que vocês vazem o olho de vocês. E não é qualquer olho não, é o olho direito, o olho da mira, o olho da visão. Vocês vão ter que vazar o olho de vocês. E ele, os anciãos, começaram a desesperar, dizendo: nos dá 7 dias, nos dá 7 dias para nós tentar achar uma solução. Chegaram os mensageiros até Saul, e Saul, naquele momento em que ouviu essa palavra, perceba aqui, no momento em que Saul ouve a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor se apodera de Saul, e ele fala: que negócio é esse, querer tirar nossa visão? Vamos reunir o povo. E a Bíblia fala que foram 330 mil soldados, e parecia que era um homem só. E o que detalhe, Deus deu vitória contra esse amonita. Sabe por quê? Porque o diabo vem para tentar tirar a nossa visão, mas a presença do Espírito Santo, ela veio para nos dar a visão de reino, visão de glória, visão alabaia, suia. Deus nessa noite está te dizendo: você vai ter visão do céu, e a visão vai ser vitória, vitória, vitória. Quem acredita, joga a mão para o céu. O diabo quer tentar nos cegar, dividir, espalhar. Mas perceba aqui o propósito do Senhor para descer o Espírito Santo. Tem que ter união. Através da união, eles ouvem, eles veem. Não é somente ouvir ou também somente ver. Mas o detalhe é, no versículo de número 3, vai dizer: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
O detalhe é que Deus, na unanimidade, Ele faz a gente ouvir, faz a gente ver, mas faz a gente também falar. Mas o que você vai falar, irmão, não vai ser provido agora de suas emoções. O que você vai começar a falar não vai ser provido da tua inteligência ou do teu intelecto. O que você vai começar a falar agora vai vir do céu para a tua vida. E a partir do momento que vem do céu para a tua vida, o Senhor está dizendo, vai trazer mudança na tua casa. O Senhor, Ele hoje olha para você e fala, você vai voltar para esta mesma casa, cuja qual lá você deixou alguém que gostaria que estivesse na presença. Mas hoje você ouviu, você viu, e você vai começar a falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai começar a determinar coisas de Deus para a tua vida. Chega de vivenciar a mesmice. Este ano talvez é um ano promissor da tua vida. Então você tome a decisão hoje de você olhar para a sua vida e dizer, não, chega de ficar falando as mesmas coisas. A partir de hoje, o meu lar é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, o meu filho é uma bênção, meu ministério é uma bênção, a minha chamada é uma bênção. Porque você não vai falar de ti, você vai falar inspirado pela Espírito Santo de Deus. E nessa noite, recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o som, ouviu, e foram vistas, visão, e falaram em outras línguas, audição. E o detalhe é no versículo de número 4. E todos, não foi a metade, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir para quem não conseguiu dar um glória a Deus, agora me acompanhar no raciocínio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para a tua vida. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre a vida de um homem, ele vem para mudar, vem para transformar, para mostrar que Deus é fiel e é grande em nossas vidas. Pastor, eu me lembro uma certa feita, quando fui batizado eu com o Espírito Santo. Eu tinha 3 dias de crente na cidade de São Francisco do Sul. Detalhe, eu morava em um lar onde ninguém adorava o Senhor, ninguém era crente e até hoje ninguém é. A minha mãe é mãe de santo, meu pai é pai de santo, mas eu glorifico a Deus porque eu sou filho do Santo dos Santos. E quando eu falei para minha mãe que eu tinha virado crente, a minha mãe olhou para mim e falou, não faltava mais nada, só essa agora. Um sábado eu aceitei meu Jesus como Salvador dentro de uma escola, mas na segunda-feira tinha um ponto de pregação onde tinha culto a qual eu fui convidado. Eu ganhei, pastor, aquela biblinha azul, sabe, do Novo Testamento, e eu coloquei aquela biblinha e fui feliz para o ponto de pregação. De repente o pregador estava pregando com ousadia, eu olhando, não entendendo nada. Ele olhou para mim e disse, jovem, quer ser batizado com o Santo Espírito de Deus? Eu falei, eu quero. Nem sabia o que era, mas eu queria. E de repente eu recebi uma carga de glória do Senhor. Mas foi um detalhe, irmão, não foi aquela carga que pula 10, 15 minutinhos e fica calado, não. O culto acabou, apagou as luzes, eu estava rachando no mistério. Chegou o momento que falaram, aonde é que esse jovem mora? Nós precisamos fechar a casa. De repente um falou, eu sei aonde é. Me colocaram, eu tremendo, falando em mistério dentro do carro, e começou a Deus tomar aquele carro. Me deixaram na porta da casa da minha mãe e eu ouvi, porque o Espírito Santo não tira consciência de ninguém. E naquele exato momento eu ouvi alguém dizendo, agora sai correndo, porque a mãe desse aí é louca. Mas quando eu olhei para aquela porta, me deu uma graça de Deus tão grande, pastor Mário, porque eu fui como se fosse um veloz, correndo em direção daquela porta. Eu nem sabia que Samuel falava isso, mas eu comecei a profetizar. Josué falava isso, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dentro da minha casa eu marchando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, Deus me faz ouvir, Deus me faz ver, e também me faz profetizar na minha vida. Deus já está dizendo, é o momento de ser cheio, para começar a profetizar a restauração da tua casa. É o momento de ser cheio, para começar a profetizar a restauração
restauração no casamento. Começa agora a profetizar na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo uma presença dele aqui. Ele que mão afasto, me que preforme mais, ela plasto de ergue, me faz saios, uracaia de belebele, calabarabarabara, façai, uracaia de montoroia, vassaraio. Nessa hora, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, uracaia. Os adoradores adoram. Vamos colocar de pé. Sara mandarácia, ele provor que nevassaio la mantuide conofor que la bravassarai, ele nimou a labra pato conotore bele 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 conofor do mantuide vassoro como yoro mantui, ai 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 ai, ele preto como morte calabadara balaca nevossuire como ialavia, quando comontuide calabravassaio, ele nimou afasto de que plifor que me nasce a plasto de elgue. E flaçai de sereia, urapata calabandoroia, verdo, conde, brabadabarabadabadai. Recebe da mesma presença. A glória de Deus está nessa vida. Nessa noite todos devem ser cheios do Espírito Santo. Com autorização do meu pastor, com autorização do meu pastor, eu quero convidar quem não é batizado do Espírito Santo a vir à frente. Você que sente de Deus, vem pra frente, porque nessa noite é noite de todos, 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 todos ser cheio, 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 cheio do mesmo Espírito. Eu estou vendo uma mover espiritual nesse lugar. Você que já é cheio do Espírito Santo, estende a tua mão para cá. Estende a tua mão para cá. Vamos orar por esses meus. Eu sinto uma graça sobrenatural aqui. Estende a mão para lá, Deus. Eu chamo essa irmã aqui para mim. Teu nome é? Michele. Põe a mão no teu coração assim, Michele. Te diz o Eterno. Tão certo quanto Ele vive, na presença dEle eu estou. Ele diz assim: hoje eu marquei esse dia, minha filha, para mudar e transformar a sua vida. Quando você está aqui, eu estou vendo como se fosse uma chama descendo sobre a sua cabeça. E o Senhor diz assim para ti: hoje é a noite que eu marquei para selar o teu chamado. O Eterno diz assim para ti: é para dar glória a Deus e aleluia. Fecha os teus olhos, porque nesse exato momento, diz o Senhor, eu estou vendo ela marchar que você não é nem soldado assim, pastor. Estou vendo ela marchar assim como se fosse igual soldado na presença do Eterno. E o Senhor está dizendo que vai ser no 3. É 1, é 2, é 3. Recebe agora, 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 recebe agora. Jesus está batizando na igreja.
Chama essa moça para mim. Letícia, põe a mão no seu coração. O Senhor te diz assim, Letícia: houve um período da tua vida que uma tristeza muito grande assolou o teu coração. Mas o Eterno diz assim para ti: sou eu, Deus grande na tua vida. Falo para ti que hoje eu te transporto de alegria aqui nesse lugar. Essa alegria vai ser tão grande e radiante, aonde você pisar a ponta dos teus pés, o Senhor diz que Ele vai fazer a mesma graça e a mesma glória que desce hoje sobre você, também aqueles que estão em sua volta sentirem. Porque tu és especial para o Senhor. Deus tem um chamado muito lindo e muito grande na tua vida, Letícia. Mas assim que diz o Eterno: levante as duas mãos para cima agora e comece a dizer glória. Porque a presença que abraçou a vida da filha agora vai passar você também. E é no 3 desta igreja, eu vejo você pulando que nem pipoca. Estende a mão para cá, igreja. É 1, Senhor, faz a tua promessa. É 2, Senhor, cumpre a sua palavra. É 3, recebe agora, Letícia. Recebe agora, Letícia. Recebe agora, Letícia. Recebe agora, Letícia. Recebe a presença do Espírito Santo. Batiza, 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 batiza. Batiza, batiza, batiza. Pega seu papel de oração.
papel de oração. No mesmo espírito de adoração, vamos levantar para cima. E ouviu entre eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo, meu irmão. Tem gente aqui, pastor Mário, que está com saudade de falar em línguas. Lembra daquele culto que o culto terminava e os irmãos estavam arrebatados em espírito ainda na igreja? E o Senhor está dizendo: do mesmo espírito eu derramo sobre a minha igreja hoje. Hoje, nesse momento, estende agora para cima o teu papel de oração e junto com nós vamos orar, todos os obreiros, toda a igreja, unânimes em oração, crendo na vitória, porque o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Meu Deus Pai Todo-Poderoso, meu Senhor, Senhor, nesse exato momento oramos, Pai, unânimes, crendo, Senhor, no milagre. Meu Deus, há vários pedidos de oração agora sendo apresentados a Ti. O Senhor conhece todos. O Senhor sabe todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios. O Senhor conhece o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, possa entrar agora nesse momento com providência na vida de cada um que aqui está representando a sua oração neste papel. Meu Senhor, designa os seus anjos, ordem, Senhor, a eles a respeito da tua igreja. Que o Senhor possa trazer hoje essa comitiva angelical com bandejas de vitória na mão e possa repartir, Senhor, e todos aqui, como foi em Pentecostes, possam receber da mesma graça. Senhor, em nome de Jesus, que esse ano de 2021 seja um ano de avivamento pleno em nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, porque nós desejamos isso, Senhor, para a nossa nação, desejamos isso para a nossa igreja, desejamos isso para a nossa cidade, Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Professamos a nossa fé em Ti, meu Deus, crendo que o Senhor entrará com providência em todas as áreas. Opera, Senhor, maravilhas em nosso meio, e que antes do final desta campanha possamos ouvir testemunhos de vitórias obtidas. Que cada um que descer sobre aquelas escadas hoje, cruzar aquele portão, eles possam sair daqui convictos, com a sua vitória sobre as mãos. E eu quero profetizar em nome de Jesus, a vitória sobre a vida dos teus filhos é a minha oração de agradecimento. Crendo no milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, amém. Glória a Em Deus. nosso meio, Deus que maravilhoso. porventura ainda não teve a oportunidade de confessar esse Jesus maravilhoso como Salvador, ou talvez alguém que se afastou dos caminhos, mas nessa noite é a noite da tua oportunidade. Vem ser unânime com a gente. Deus quer todos, não quer deixar você de lado. Se há alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou se tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor, só faz assim um sinal com a sua mão que eu quero orar a Deus pela tua vida. Você, filho, vem cá que eu quero orar por você. Esse é o sinal de um verdadeiro avivamento. Eu sei que tem mais. Se há mais alguém no nosso meio que sente esse desejo nesta noite de confessar Jesus como seu Salvador, que nessa noite você possa tomar esta atitude de fé, e que o Senhor hoje possa abraçar você assim como vai abraçar esta irmã, e você possa sair daqui cheio desta graça e desta presença.